tarde. Primeiro, ser pelo convite, né, da Trust, pela oportunidade de poder estar aqui participando pela primeira vez como palestrante nesse evento da IAM Summit. É muito bom poder compartilhar um pouco da minha experiência com vocês e também aprender nesse evento com tantos profissionais incríveis, né, que me antecederam. Bom, me apresentando um pouquinho, eu sou a Luciane e atualmente trabalho na Bem Promotora como coordenadora de segurança da informação. Eu também atuo como DPO, então o meu dia a dia está bem dividido entre segurança, governança e privacidade. Eu sou formada em gestão de TI e pós-graduada em segurança cibernética e governança de dados, com foco em governança, compliance e cultura de segurança. Para mim, a verdadeira confiança digital é construída quando pessoas, processos e tecnologia andam juntos. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Quando a gente pensa em identidade e acesso, muita gente lembra logo de login, senha, permissão, né? Não está errado. Mas o IAM vai muito além disso, né? Ele é, na prática, um dos pilares da confiança digital, porque a confiança digital não é só proteger o sistema, é garantir que a pessoa certa tem o acesso certo, no momento certo e pelos motivos certos. E isso parece simples, mas envolve muita maturidade organizacional. Eu vou dar um exemplo, mas é só um exemplo, né? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, tá? Um estagiário chegou na empresa, recebeu um acesso temporário no banco de dados para poder ajudar num projeto. O projeto termina e ele muda de time, muda de projeto ali e depois ele chega até a sair da empresa. Mas o acesso dele continuou ativo lá no banco de dados daquele primeiro projeto que ele estava participando. Enquanto nada acontece, ninguém percebe nada. Até que um dia acontece alguma coisa, um incidente, um vazamento, uma consulta indevida, e aí vem a pergunta, né? Como que ele ainda tinha esse acesso? E é aí que a gente entende que a gestão de identidade e acesso não é só um detalhe técnico, né? É um pilar da segurança, de governança e da confiança. Porque na prática a maioria dos riscos não vem de má fé, mas na falha de processo, de acessos que ninguém revisa, de sistemas que não se integram, de responsabilidades que ficam no achamos, alguém vai fazer isso, não preciso eu fazer, né? Então, cada acesso ativo é uma porta aberta. E a confiança digital é justamente isso, saber quais portas precisam estar abertas e para quem. Quando o IAM funciona legal, funciona bem, a empresa sabe exatamente quem pode entrar, o que pode fazer e quando que deve sair. E, e é isso que transforma o controle técnico em um instrumento de confiança. E mais do que isso, é um exercício de responsabilidade compartilhada. Quando bem implementado, a gestão de identidade e acesso cria uma cultura que todo mundo entende que o seu papel na proteção da informação. E é aí que o IAM deixa de ser apenas o controle e passa a ser parte da governança. Geralmente, quando a gente fala em governança, a gente pensa em compliance, em auditoria, em controles internos, e muita gente já vai pensar, muita burocracia, né? Mas aí que tá, o IAM, na verdade, é o coração da governança, né? É, ele é o elo entre o que está definido nas políticas e o que realmente acontece no dia a dia. De que adianta uma política de segurança bem escrita se qualquer colaborador pode acessar dados confidenciais ou se o acesso de quem saiu continua ativo por vários meses, né? O IAM garante que o que está no papel acontece na prática, com rastreabilidade, transparência e responsabilidade. E quando a gente começa a enxergar a gestão de identidade e acesso com esse olhar de governança, ele deixa de ser apenas técnico, né? E passa a ser estratégico. As perguntas que deixam de ser
As perguntas que a gente faz deixam de ser sobre ferramentas e passam a ser sobre o propósito. Quem é que pode acessar o quê? Por que que precisa desse acesso? Por quanto tempo? Quem garante que esse acesso vai ser removido depois, que não precisar mais, né? Essas perguntas, elas não são técnicas, elas são de governança, de negócio e de risco. E o IAM é justamente o que permite responder todas elas com base em fatos, não em achismos, né? E quando a empresa tem essa visibilidade, ela passa a gerir acesso com intenção. Além disso, o IAM é uma base importante para atender legislações e normas como a LGPD, a ISO 27001 e outros frameworks de auditoria. É ele que garante a conformidade com confiança, e não apenas por obrigação. E quando a gente fala também em IAM, o verdadeiro valor aparece quando a gente olha para o ciclo de vida completo das identidades, né? Desde que a pessoa entra no onboard na empresa até o offboard, quando ela sai. Tudo começa lá quando ela, no onboard, né? Quando alguém entra na organização. É ali que a identidade digital vai nascer. E se esse processo for bem estruturado, já começa do jeito certo. Então, quando o acesso é concedido com base em perfis de função e não de forma manual, ou copiando o acesso de alguém que tem um acesso parecido, a gente ganha uma padronização, ganha agilidade e também ganha em segurança. O novo colaborador começa a trabalhar mais rápido, o gestor tem mais controle e o risco de acesso indevido diminui. Depois vem a fase mais longa, né? A jornada da identidade, que é quando a pessoa muda de área, assume novos projetos, recebe acessos temporários, e é aí que mora o perigo. Muitos incidentes não acontecem porque alguém invadiu um sistema, mas porque ninguém revisou os acessos de quem já estava dentro da empresa. E é o clássico caso de acúmulo de privilégios, né? A pessoa vai somando acesso ao longo do tempo e quando percebe, ela tem visibilidade em sistemas e dados que já não faz mais parte da rotina dela, ela não precisa mais daquilo, né? E as revisões periódicas de acesso são a peça que falta em muitas empresas e fazem toda a diferença. Eles trazem rastreabilidade, ajudam auditorias e reforçam a responsabilidade compartilhada entre áreas. E agora a gente chega no offboarding, né? Quando a pessoa sai. É um momento que muita gente subestima, mas que é bastante crítico. Quando alguém sai da empresa, muda de função, né, da empresa ou finaliza um contrato, todos os acessos precisam ser revogados de forma completa e auditável. Eu costumo dizer que o único acesso esquecido é como uma janela aberta num prédio vazio. Parece inofensivo até que alguém decide entrar, né? E o desafio aumenta quando a gente fala de terceiros, de fornecedores e de credenciais não humanas, né? Como automações, APIs e contas de serviço. Elas também têm um ciclo de vida e precisam ser tratadas com o mesmo rigor. Além de ser uma boa prática de segurança, tudo isso tem um valor de conformidade. A LGPD, por exemplo, fala sobre princípios de minimização e controle de acesso. Garantir que apenas quem precisa tenha acesso a dados pessoais, e só enquanto for necessário. Parte direta da proteção de dados. Quando a gente olha o IAM com essa visão de ciclo de vida, ele deixa de ser apenas uma ferramenta de controle. Ele vira uma ferramenta viva de governança, que conecta o RH, a TI, a segurança e as áreas de negócio, todos trabalhando juntos para garantir acessos certos no momento certo e pelas razões certas. E quando essa engrenagem funciona bem, o resultado é uma empresa mais segura, mais ágil e com processos realmente sustentáveis. Eu gosto de dizer que a M é como um tripé, né? Ele se sustenta em pessoas, processos e tecnologia. E o mais interessante é que esses três pilares são igualmente importantes.
Se um deles falha, a estrutura toda balança e a confiança digital também vai embora, né? O primeiro pilar que a gente vai falar aqui hoje são das pessoas, né? São elas que solicitam, que aprovam e que utilizam os acessos todos os dias. São elas que definem o que que é prioridade, o que que é exceção e aquela urgência, né? Ah, rapidinho, libera aí, é só para testar uma coisinha aqui em produção, rapidinho. É nesse tipo de decisão cotidiana que mora o risco. Porque se as pessoas não entendem o impacto das ações que elas têm, nem o melhor sistema do mundo vai evitar um incidente, né? Por isso que investir em conscientização e cultura de segurança não é opcional, é parte essencial da estratégia de IAM. Quando a gente entende o porquê das regras, elas passam a ser aliadas da segurança e não barreiras. O segundo pilar que a gente vai falar são os processos. Processos dão consistência e rastreabilidade, previsibilidade e ajudam a reduzir o fator humano do esqueci de remover um acesso ou não sabia que precisava aprovar aquele acesso. Sem um processo, tudo vai depender de boa vontade e a segurança não pode depender disso, né? Não pode depender, quando eu tiver um tempo eu faço. Não dá para ser assim. Os processos claros definem quem aprova, como são feitas as revisões, o que que acontece quando alguém muda de função ou deixa a empresa. Eles são o que transformam boas intenções em práticas sustentáveis de governança. E o terceiro pilar que a gente vai conversar é sobre a tecnologia. Tecnologia que é o motor que dá escala e agilidade do gestão de identidade e acesso. Automação de provisionamento, autenticação multifator, revisão de acesso automatizada, tudo isso ajuda a tornar o controle eficiente, auditável e menos suscetível a erros. Só que a tecnologia sozinha não resolve, né? Se ela não estiver alinhada com os processos e as pessoas, vai virar apenas mais uma ferramenta complexa e subutilizada. Quando esses três pilares trabalham em harmonia, pessoas conscientes, processos maduros e tecnologia bem implementada, o resultado é confiança digital de verdade. Uma confiança que não vem da vigilância, mas da clareza, da responsabilidade compartilhada e da cultura de fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. Identidade e acesso também é peça fundamental para o compliance e para a privacidade. É ele que transforma os princípios da LGPD, sua necessidade, finalidade e segurança, em prática na vida real, né? Na rotina, é o gestor de identidade e acesso que controla quem acessa os dados pessoais, quem monitora atividades suspeitas e garante que os acessos estejam de fato compatíveis com a função de cada pessoa. Ou seja, né, o IAM não só protege os dados, mas também protege a empresa juridicamente. Quando tem rastreabilidade, tem logs, tem revisões periódicas e trilha de auditoria, a gente tem evidência. E evidência é o que garante que a empresa consegue demonstrar conformidade. Não só dizer que é segura, mas provar que é. E o papel da IAM vai muito além do compliance, né? Ele não existe apenas para proteger, ele existe para possibilitar que o negócio avance com segurança. Quando bem implementado, o IAM dá confiança para inovar, para adotar novas tecnologias, para integrar sistemas com parceiros, sem medo de perder o controle. E falando em compliance e privacidade, eu vou contar uma historinha que ilustra bem o quanto que identidade e acesso está no centro dessa conversa toda, né? De novo, né, um exemplo hipotético, essas coisas não acontecem com a gente, acontecem só com os outros. Durante uma revisão de acesso, foi identificado que um prestador de serviço que ainda tinha credenciais ativas, um prestador de serviços tinha ainda
credenciais ativas dentro do ambiente, mesmo depois de ter o contrato encerrado já há alguns meses, né? Não é questão de má fé, foi falha no processo. O gestor achou que o RH tinha feito a solicitação de desligamento, o RH achou que a TI já sabia disso, então já tinha feito a revogação do acesso, e o resultado disso foi que o risco estava lá, bem quietinho, silencioso, né? Situações assim são mais comuns do que a gente pensa e mostram que a M não é só sobre tecnologia, né? Mas sobre governança e responsabilidade, que nem eu estou falando desde o início. Saber exatamente quem tem acesso, por quê e por quanto tempo é o que garante a conformidade com a LGPD e protege a empresa de incidentes e sanções. E o mais interessante, né, é que quando esses controles funcionam bem, ninguém percebe que existe a M, né? Ela passa a ser um habilitador de negócio, porque dá segurança para a empresa operar, crescer e inovar sem medo. E é justamente aí que a gente prova o valor da gestão de acesso e identidade. Porque muitas vezes a segurança é vista como aquela área que trava tudo, que bloqueia, que dificulta, né? Mas quando funciona, acontece o contrário, né? Ela libera o negócio com confiança, com visibilidade e responsabilidade compartilhada. E quando é bem implementada, a gestão de identidade e acesso não trava o negócio, né? Como eu disse, ele habilita o negócio. Um bom processo de AM dá agilidade para que as pessoas comecem a trabalhar rapidamente, reduz os riscos e aumenta a confiança entre as áreas. Ele permite que a empresa cresça sem perder o controle, porque a segurança deixa de ser um obstáculo e passa a ser um viabilizador da operação. Resumindo, né, quando o IAM funciona, ninguém percebe que ele existe. O negócio flui, as pessoas têm o que precisam e a segurança acontece de forma natural, integrada e transparente. E eu vou contar mais um caso, né, que só acontece com os outros, né, nunca acontece com a gente. Quem que nunca viu um novo colaborador começar na empresa e já passar os primeiros dias sem poder acessar nada, porque não tinha o acesso, né? O gestor corre para abrir chamado, o RH tenta resolver, o TI corre atrás também, todo mundo bem enlouquecido, né? Enquanto isso, o colaborador fica lá esperando, sem conseguir trabalhar, frustrado, logo na primeira impressão que ele tem da empresa. Quando o IAM está bem estruturado, isso não acontece. O colaborador é cadastrado no sistema e já recebe os acessos que ele precisa, com base na função dele. No primeiro dia, ele já pode ser produtivo, né? Com tudo que ele precisa para começar a entregar o valor que a empresa está esperando. E isso mostra para a gente algo importante. Segurança e eficiência não são opostos, né? Quando o IAM é bem implementado, eles andam junto e a experiência das pessoas melhora junto com a segurança. Então, até aqui a gente viu que a M não só protege e dá agilidade ao negócio, mas também permite que o negócio cresça com segurança, né? E para que isso aconteça de verdade, não basta tecnologia, processos e políticas bem desenhadas. É preciso a cultura. E é sobre como cada pessoa entende e age diante da segurança no dia a dia. E a M também é cultura, né? Porque não adianta a gente ter políticas bem escritas, processos bem desenhadinhos e ferramentas de última geração se as pessoas não entenderem por que tudo isso existe. Quando a gente fala de confiança digital, a tecnologia é só metade da equação. A outra metade é feita de comportamento humano, de como cada pessoa lida com o acesso que tem, de como entende a importância de proteger os dados e de como age diante da situação de risco. Há um tempo atrás, um colaborador me procurou, né, dizendo que percebeu que tinha alguns acessos da função que ele tinha anteriormente. Ele foi transferido
e percebeu que ainda continha, estava com acessos que ele não precisava mais. Ele poderia simplesmente ter ignorado, mas em vez disso ele reportou o acesso, né? E pediu para remover. Parece ser um pequeno detalhe isso, mas isso é cultura, né? É quando as pessoas entendem que a segurança da informação não é a tarefa só do time de SI, o time da TI, né? É uma responsabilidade de todos, é uma responsabilidade compartilhada. E essa consciência não nasce de uma política, ela nasce do exemplo, do diálogo e da constância. Quando isso acontece, a segurança deixa de ser um processo só técnico e passa a fazer parte da empresa, né? Está no DNA da empresa, sustentando a confiança em tudo que a gente faz. Então, até aqui, né, tudo que a gente falou, acho que eu posso resumir em uma palavra que é confiança, né? É ela que dá sentido à tecnologia, aos processos e às políticas que a gente implementa, né? E a M é o alicerce da confiança digital. E a confiança é o que sustenta os times, negócios e relacionamentos com os clientes. Se eu pudesse resumir tudo que eu falei até agora, né, em uma frase, podia ser: IAM é o alicerce da confiança digital, e confiança é o que sustenta qualquer negócio. No fim das contas, a tecnologia muda, as ferramentas evoluem, os processos amadurecem, mas o que realmente permanece é a confiança que a gente constrói entre as pessoas, os times e clientes. Então, eu vou deixar aqui um convite para reflexão, né? No teu dia a dia, como que cada acesso que tu aprova, que tu utiliza, contribui ou enfraquece a confiança digital na tua empresa? Que a gente siga criando ambientes digitais que são não apenas seguros, mas também humanos, colaborativos e éticos, onde segurança e agilidade andem de mãos dadas. Então, eu quero agradecer, né, pelo tempo e atenção de todos. Espero que, de alguma forma, essa conversa tenha inspirado em novas reflexões para cada um de nós, né, que como pode fortalecer a confiança digital dentro das nossas organizações. Muito obrigada. Oi, Luciane, obrigada pela palestra. Conteúdo muito relevante, muito interessante. E eu aguardo você no painel daqui a pouco com o Dino e os demais palestrantes. Tá, Obrigada. muito obrigada. Tchau, tchau.